Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu quero tratar sobre o direito processual penal, mais especificamente sobre o inquérito policial. Pois bem, né? O que a gente tem que observar aqui no início, né? O que a gente tem que tratar? Que o inquérito policial no direito penal ele é extremamente importante, né? Então assim, se na sua prova lá vai cobrar o processo penal e vem especificando que vai cair o inquérito policial, então ficar muito atento, porque é bem capaz de ter pelo menos uma questão ali. Até porque, ainda mais se o seu concurso for destinado para carreira policial. Eu falo, inclusive, não só policial militar, mas policial civil também, né? Delegado de polícia. Costuma cobrar muito inquérito policial, porque é a parte, assim, a parte mais processual da, 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 da atividade policial, né? É quando o polícia ali ele pega um ladrão, leva até o delegado e ali tem a instauração do inquérito. Então, assim, é um procedimento que vai ser corriqueiro na sua vida, caso você seja aprovado num concurso desse tipo. Então, prestar muita atenção. Inclusive, eu trouxe aqui uma informação pra gente, ó. Lá no Que Concurso, que é a plataforma que eu utilizo para realizar questões, né? Só na parte de processo penal lá, você colocar no filtro lá inquérito policial, são mais de 1069 questões. Então, assim, é muito recorrente esse tópico, ficar muito atento. Né? Seguimos aqui. Então, o que é o inquérito policial? Né? O que a gente entende por inquérito policial? Temos que é a apuração de infrações penais e de sua autoria. Assim, é exercido pelas autoridades policiais, ou seja, o que a gente compreende aqui como infração penal? Né? O que é isso? Infração penal, você tem que lembrar que é a dualidade, né, entre o crime e as contravenções penais. Então, o inquérito policial ele é competente para justamente investigar essas duas questões, né, esses dois institutos, que são os crimes e as contravenções penais. Ficar atento, porque às vezes pode cair na sua prova uma pergunta relacionada a isso. Né? E também a gente tem que o inquérito policial ele é exercido pelas autoridades policiais. Que autoridades são essas? É o delegado de polícia, né? É a polícia civil ali, o delegado federal, da polícia federal, né, de competência federal. Então, gravar isso. Eu vou tratar nesse vídeo somente das noções iniciais, né? Assim, então, posteriormente, eu vou ver se eu trago algum conteúdo relacionado às competências de cada um, né, para facilitar no entendimento. Mas aqui o que você tem que gravar é que normalmente, né, o inquérito policial, normalmente não. De fato, o inquérito policial é exercido pela Polícia Civil ali, né? No âmbito estadual. E pela Polícia Federal no âmbito federal, né? Investigando crimes políticos e tudo mais, né? Que a gente vê aí na questão da Lava Jato. Então, assim, ficar muito atento. E lembrar também que a competência para instaurar um inquérito, assim, não é somente da autoridade policial ali. Porque a gente também tem um inquérito policial militar, né? Que aí é de competência da justiça militar. Então, ficar atento. E também existem investigações internas em órgãos administrativos, né? Que não deixa de ser uma forma de inquérito, né? Porém, aqui a gente está tratando especificamente do inquérito policial. Pois bem, né? Seguimos aqui. Então, quais são os objetivos, né? O que eu pretendo tratar nessa fase aqui do estudo, que a gente está estudando o inquérito policial? As noções fundamentais, que eu vou tentar exaurir totalmente no vídeo de hoje, né? Nesse vídeo que eu estou produzindo aqui. Os prazos e os pontos relevantes. Esses dois eu vou deixar posteriormente para outros vídeos. Lembrando que pode ser que aqui no inquérito policial a gente tenha até 3 vídeos tratando sobre o mesmo assunto, né, que é o inquérito. Então, assim, ter muita atenção nessa parte, que é uma parte extensa e que, se tá lá no seu edital que vai cobrar inquérito policial e você está estudando para carreira policial, fica atento. É bem capaz de ter pelo menos uma questão lá. Né? Vamos seguir aqui. Então, de início, o que a gente faz? A gente faz a seguinte pergunta: como que inicia o inquérito policial, né? Como que se dá lá o inquérito policial? Temos que o inquérito policial é dividido na questão da ação penal, né? Existe a ação penal pública, né? Que é o primeiro tópico que a gente vai ver, que está previsto no artigo 5º do Código de Processo Penal, né? Então, quando for um crime de ação penal pública, será dado da seguinte forma, né? Lembrar também que a ação penal pública no direito penal, no processo penal, né, ela é a regra. Então a maioria dos crimes é compreendido pela ação penal pública, ou seja, aquela ação que não precisa necessariamente da vítima dar seguimento ao processo. Né? É o próprio Ministério Público ali. Claro, tem as ressalvas, quando o Ministério Público é inerte, aí temos a ação pública subsidiária da privada. Né? Então, assim, ficar atento a essas questões. Seguimos aqui. Então temos o que a ação penal pública é iniciada de forma de ofício, né? A própria autoridade policial ali, o delegado de polícia, né? Ele pode instaurar quando ele recebe a informação do crime ali, quando ele tem a notícia crimes, né?
de cognição imediata, ali, ele mesmo ele presencia aquele fato, né? Ou é levado aquele fato até ele. E temos mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, né? Ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Ou seja, na questão do ofendido aqui, nessa questão da ação penal pública, é a requerimento, né? Ressalvado quando o Ministério Público se torna inerte ou o delegado ali também é inerte, né? Então, eu vou trazer esses pontos mais à frente, né? Então, agora concentre-se que ela pode ser dada de ofício e mediante requisição da autoridade judiciária, do Ministério Público ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver interesse, né? E então, mas além disso, como que se dá esse requerimento do ofendido? O que tem que ter nesse requerimento, né? Tem que ter a narração do fato com todas as circunstâncias, a individualização do indiciado ou seus sinais característicos e razões de convicção ou de presunção de ser ele o autor da infração ou os motivos de impossibilidade de fazer, a nomeação das testemunhas com indicação de sua profissão e residência. Ou seja, tudo isso é para facilitar na hora de prosseguir com o próprio inquérito policial, né? Como que vai agir ali a autoridade policial para buscar os indícios da materialidade daquele fato, quem que é o autor daquele fato, né? Por que ele é o autor daquele fato, as provas. Então, é por isso que tem que ter nesse requerimento essas questões. Porque é muito fácil chegar lá e falar, eu quero denunciar um crime aqui, cometer um crime e tal. Mas você não traz prova nenhuma, você não traz informação nenhuma. Aí como que a autoridade policial vai agir, né? Fica difícil. Então, lembrar disso. Seguimos aqui, né? Agora, é o artigo 5º, parágrafo 4º, né? O que ele nos traz? Ele nos traz as condições para iniciar o processo quando trata-se de um crime que se proceda mediante a ação penal pública condicionada à representação. Ou seja, aqui não poderá iniciar o inquérito policial sem que a vítima represente, né? Por meio lá chegar lá no delegado e formar para o delegado, eu quero que dá seguimento a esse processo. A partir dali o processo do inquérito, né, ele vai seguir seus cursos normais. Até que, nesse caso, é o próprio Ministério Público que, após a apresentação do inquérito policial ali, feito o inquérito policial, né, é o próprio Ministério Público que leva a denúncia, né, que dá seguimento à ação penal. Então, ficar bastante atento. Então, vamos lá, né, seguimos aqui. Então, como eu disse, não poderá sem a representação do ofendido, no caso, iniciar. Então, tem que ter a representação, né. A exemplo, a gente pode citar o artigo 147, que trata do crime de ameaça. Ou seja, ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave. A pena aqui nesse crime é de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Mas o que é importante a gente avaliar aqui? Por que esse crime é um crime de ação penal pública condicionada à representação? Porque lá no parágrafo único do próprio tipo penal, traz lá pra gente, somente se procede mediante representação. Então, assim, para você ter essa autonomia de conseguir responder uma questão, saber se ela é de ação penal pública condicionada à representação, ou é incondicionada, que é o caso anterior, né, que é a ação penal pública, ou ainda se é privada, é lembrar que na ação penal pública condicionada à representação, deverá trazer no tipo penal, todos os tipos penais que são dessa de condicionada à representação, tem lá escrito, somente se procede mediante representação. Então, ficar atento, né? E aqui nesses crimes que a gente tratou anterior, de ação penal pública, eles são crimes que, como posso dizer, que ali tem um perigo social, né? Tem um crime de homicídio, são crimes assim de maior periculosidade, então ficar bastante atento, né? Mas se você gravar essa regrinha, facilita o entendimento. Vamos seguir aqui, né? Agora temos o artigo 5º, parágrafo 5º, né? Ele nos traz a ação penal privada. Como é que se inicia um inquérito policial de ação penal privada, né? É bem similar à questão da representação ali, do crime anterior. Porém, aqui tem que ter o requerimento, né? Tem que ter lá falando, a vítima informando que ela quer que se proceda o inquérito, né? Então, assim, é diferente, porque no outro anterior ali, a ação penal pública condicionada à representação, a pessoa vai lá, não a toque de requerimento, mas a toque de, não posso dizer, de representar, né? Ele vai representar lá e o próprio Ministério Público, a posterior, vai começar a agir em nome dela, né? Então, assim, aqui ela vai agir em todas as fases do processo, inclusive na fase da ação penal, né? Então, ficar atento. Seguimos aqui, né? Então, a gente tem que esses crimes são crimes personalíssimos, né? A gente vai ver, é um crime contra a honra, né?
Aqui, ó, crime contra calúnia é um exemplo, crime contra a honra é outro. Então, ficar atento. São crimes contra a personalidade da pessoa, né? Não é um crime de homicídio, que é um crime de repugnado na sociedade, um crime muito grave, né? Não que aqui, às vezes, a calúnia seja... tem calúnias que são bastante graves, né? Que importunam a vida social da pessoa ali. Mas, assim, tenta entender esse cerne, né? Que os crimes de ação penal pública, além de ser a grande maioria do Código Penal, né, Código de Processo Penal, são aqueles crimes de repercussão nacional, às vezes, né, até de repercussão ali muito grave, né. Seguimos aqui. O que a autoridade deve fazer após conhecimento, após obter o conhecimento da infração, né? Teve ali, chegou a informação para ela que teve aquele crime. O que ela tem que fazer logo em seguida, né? Está lá previsto no artigo 6, são as medidas preliminares, ou seja, ela tem que dirigir-se ao local, providenciando para que não se altere o estado e a conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. É por óbvio, né? Não pode alterar a cena do crime. Tem que ter uma avaliação ali do que está ocorrendo, como é que está ocorrendo, né? Para depois juntar isso num inquérito policial e levar para a justiça julgar aquilo, né? Apreender os objetos, ou seja, a arma do crime, né? Às vezes o cara utilizou uma pistola, utilizou uma faca, então colher todas as provas, né, que servirão. Às vezes tem um estilhaço ali de material biológico, né, um material, às vezes, que perfurou ali, né, uma cápsula de uma munição, né, então tudo isso. Ouviu o ofendido, ouviu o indiciado, né, lembrando que ao ouvir o indiciado, ela tem que ter assinatura de duas testemunhas, né, então assim, para ter a validade daquele fato. O rapaz lá, ele falou que o caso, o suposto criminoso ali, né, que não tem um fato disso, mas o indiciado, como o próprio artigo traz, né, falou que ele realmente matou. Mas vão trazer duas testemunhas para confirmar que ele realmente falou isso, para não ter um problema lá no futuro, no processo, né? Ele alegando que não falou nada disso. Então tudo isso é prova, né? Proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e a cariação, né? Temos também. Determinar, se for caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias. Aqui, se for caso, a gente está tratando daqueles crimes que deixam vestígio, né? Que é os crimes de vestígio que a gente chama, né, no direito. Que é o crime de estupro, né? Aquele crime de lesão corporal. Então, são crimes que deixam vestígio no corpo da vítima ali, né? Ou até mesmo no corpo do agressor. Às vezes, socou a pessoa, então machucou o punho. Então, fica bastante atento. Ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópio, se possível, e fazer juntado aos autos da sua folha, né, de antecedentes. Averiguar a vida pregressa do indiciado, sob o ponto de vista individual, familiar e social, sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimo antes e depois do crime e durante ele, e quaisquer outros elementos que contribuem para a apreciação do seu temperamento e caráter. Então, isso aqui é até para ajudar na questão de se houver alguma imputabilidade penal ali, né? Se houver alguma discriminante. Então, isso é muito importante ter essas questões para o processo. Colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência, e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. Ou seja, aqui é para resguardar aquele menor, né? Que não tem culpa com aquela situação. Então, assim, às vezes ele vai ficar ali ser um familiar presente, aí tem às vezes sua mãe ou seu pai ele vai preso, é o único familiar que ele tem naquele momento, que para cuidar dele, então ele não pode ficar ali naquele âmago, né, sem saber, sem ter quem cuide dele, né? Isso é para o Estado amparar ele, até respeitando princípios ali, né, principalmente do ECA. Seguimos aqui, né? Então temos, por fim, o artigo 7º, né? Que traz pra gente aqui, para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que não contraria a moralidade ou a ordem pública. Lembrar desse ponto, eu deixei ele bem claro aqui, bem diferenciado dos outros, porque ele é muito recorrente em prova. Eu mesmo já vi várias questões tratando desse tema, cobrando a literalidade da lei, ou às vezes perguntando, né, o que seria essa contrariedade à moralidade ou à ordem pública. Aqui, como exemplo, acredito que muitos de vocês devem conhecer o delegado da Cunha, né? E sem fazer juízo de valor aqui, mas a gente vai tratar daquele episódio que ele teve lá, que ele resgatou uma pessoa que estava em cativeiro, né? Foi sequestrada, resgatou e prendeu o seu captor, né? Porém, na verdade não foi ele, né? Dizem que foi os seus agentes, chegou lá e fez esse fato. Quando ele chegou lá, ele pediu para fazer a reprodução simulada daquele fato. Então ele pegou a vítima, juntamente com o captor, e colocou no mesmo lugar e deixou eles lá, para simular como foi a libertação, né? Com os policiais chegando e tudo mais.
Porém, você imagina a situação, né? A pessoa acabou de ser resgatada e ela é colocada novamente com o seu captor. Então, assim, é uma questão que contraria a moralidade, né? Então, ficar atento a isso. Isso seria o contrariar a moralidade. Seria, seria uma questão que não poderia ter sido ocorrido naquele momento, né? Pois bem, gente, eu acredito até que esse vídeo ficou bastante longo, deu 15 minutos já. Essas foram as noções fundamentais sobre o inquérito policial. Lembrando, tem muito mais coisa ainda. A questão dos prazos, né? Eu vou tratar no próximo vídeo. É importantíssimo, cai muito. O tempo que o inquérito policial pode durar, né? A partir de que momento que o particular ele pode atuar naqueles crimes que são de ação penal pública, né? Quando o Ministério Público ali ele deixa de atuar, né? Então assim, ficar muito atento para os próximos vídeos e nesse também. Agradeço por ter assistido o vídeo até aqui. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, comenta, né? Isso é muito importante, pelo menos para o canal crescer, desenvolver e para mim também trazer um conteúdo mais qualificado, um conteúdo mais bacana, né? Ajudar todo mundo aqui que tá acompanhando o canal. É isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.